E se você tivesse hoje a oportunidade de ser a sua melhor versão de pai e mãe? E se você tivesse a oportunidade de usar os recursos que você já tem para construir uma família muito mais harmoniosa e filhos felizes? E se ano a ano você conseguisse identificar as fases do seu filho e ajudá-lo a superar os desafios e a ter uma vida com muito mais propósito e com escolhas muito mais bem feitas? E se ao final de tudo, você, quando olhar para trás, perceber que criou filhos adultos felizes e realizados, conectados com o mundo da maneira correta? E se, ao avaliar a sua jornada, você perceber que se transformou através do seu filho e também se tornou uma pessoa com muito mais propósito e significado de vida? Eu digo sim, é possível. É possível você pegar todo esse amor que eu sei que você sente pelo seu filho e transformar em aprendizado real que vai mudar a sua vida e a vida dele definitivamente e profundamente. Meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach para pais e filhos e eu tenho uma missão, que é a de ajudar os pais a serem os pilares de sustentação na vida dos filhos e ajudar os filhos a descobrir os seus talentos e conectar com o mundo. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te convidar a participar de um programa maravilhoso chamado Pais Parceiros. Pais Parceiros é o programa que promove uma verdadeira organização na vida dos pais, trazendo à tona a maternidade e a paternidade conscientes. E mais, fazendo com que a família cresça com bases sólidas e através de muito amor, de muita união e de muita cumplicidade. Então, se você é um pai ou uma mãe que muitas vezes se sente frustrado porque não consegue organizar os diversos papéis que você tem na sua vida, ou um pai ou uma mãe que quer ser o pilar de sustentação na vida dos filhos, ajudar os filhos a lidar com as emoções e acabar aprendendo também a lidar com as suas emoções, ajudar os filhos a fazer melhores escolhas, ajudar os filhos a se conectar com o mundo, a descobrir os talentos. Se você também quer aprender a ter relacionamentos saudáveis, resolver conflitos familiares, dar e receber feedbacks e se transformar no meio do caminho na melhor versão de pai e mãe e de família que você pode ter, então o programa Pais Parceiros é para você. Eu sei que você, como pai ou mãe, quer o melhor para o seu filho. E eu sei que o que não falta é amor para isso. E é por isso que eu tenho certeza que o programa Pais Parceiros pode te ajudar. Porque a gente precisa juntos fazer uma corrente do bem para estancar as estatísticas pessimistas de que daqui a 7 anos a depressão vai ser a doença do século. 22% dos jovens hoje usam algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo. 77% dos adultos que hoje têm depressão foram diagnosticados com depressão também na adolescência. Hoje, os nossos adolescentes estão entrando na faculdade sem nenhum propósito. E mais de 70% deles dizem que se arrependeram do curso porque ao entrar numa faculdade de linha, inclusive, começam a perceber que não era aquilo que eles queriam. Os nossos filhos estão mais confusos. Nós temos muito mais informação à mão, mas nós nos estamos perdendo na simplicidade. Nós precisamos juntos voltar a essas bases familiares. A família é a base de tudo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% dos jovens do ensino médio hoje se dizem profundamente tristes e com algum problema emocional. E 72% hoje das pessoas se dizem insatisfeitas com o trabalho. Ou seja, nós precisamos restabelecer a conexão. E as pesquisas científicas já mostram, é através da família que nós vamos começar a fazer isso. 69% dos brasileiros atribuem a felicidade deles à convivência com a família e não ao dinheiro. O programa Pais Parceiros é um movimento. Através desse movimento, nós, pais de hoje, vamos conseguir restabelecer essa conexão com os nossos filhos e mais, fazer com que os nossos filhos consigam ter conexões mais poderosas e muito mais saudáveis com os filhos dele e que a gente consiga evitar esse ciclo vicioso de remédios que vem aumentando ano a ano e de infelicidade que vem também aumentando ano a ano com os jovens.
E nós temos o poder de agora de rever tudo isso e realmente brecar essa estatística tão pessimista de que daqui a 7 anos a depressão vai ser a doença do século. Se a solução está na família, que tal você tomar a decisão agora de ser o agente transformador do seu filho? Antes de explicar o programa Pais Parceiros para vocês, eu gostaria que vocês me conhecessem melhor. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu posso dizer com certeza que a maternidade me transformou. Mas não foi bem essa gestação que me transformou e é isso que eu vou explicar melhor para vocês. Eu era uma workaholic assumida e achava que o trabalho era a coisa principal da minha vida. Então eu chegava a varar noites trabalhando e eu realmente não me importava em quantas horas eu estava trabalhando e quem é que eu tinha que deixar para ir trabalhar. Meu marido dava aula na faculdade, então ele dá aula à noite e para mim então era muito tranquilo mesmo ficar até mais tarde trabalhando, mas se ainda assim não fosse, eu também com certeza ficaria. Para mim ser profissional e o meu lado profissional era o meu lado mais gritante. Mas eu decidi engravidar e segui no mesmo fluxo, no mesmo ritmo. Depois de 2 meses que eu decidi engravidar, eu realmente engravidei e a minha vida continuava sendo perfeita. Não mudei absolutamente nada nela, continuei trabalhando enlouquecidamente, mesmo grávida, e estava me sentindo super bem e eu achava que eu estava naquele momento no auge, no centro do mundo, conquistando e tendo tudo que eu queria. Mas não foi bem assim. Com 3 meses de gravidez, eu sofri um aborto espontâneo. E eu posso dizer para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ali, naquela maca, quando o médico me disse que não estava mais escutando o coraçãozinho do bebê, coração esse que eu já tinha escutado outras vezes, eu me dei conta do quão pequeno a gente pode ser diante de algumas adversidades da vida. Até então, eu achava que eu podia tudo, que eu conquistava tudo, e eu percebi ali naquele momento que há realmente situações na nossa vida que a gente não pode controlar. E aprendi ali na dor que a gente pode ressignificar esses acontecimentos ruins que muitas vezes a gente é obrigada a passar. Mas eu demorei muito para perceber isso. Eu passei bastante tempo de muito luto e de muita dor e foi um momento que eu me recolhi para mim, porque quando eu cheguei em casa, o vazio que eu senti de saber que era uma pessoa que eu nunca ia conhecer, que era um filho que eu nunca ia conhecer, foi tão grande, tão quase insuportável, que eu precisei refletir o que eu queria daqui para frente. E por incrível que pareça, eu percebi que o que eu queria daqui para frente não era o que eu tinha tido até então. Foi ali, naquele momento, que eu decidi virar a chave e buscar ferramentas e mecanismos que pudessem me fazer uma pessoa melhor, me tirar daquela obsessão só pelo trabalho e fazer com que eu tivesse uma vida muito mais equilibrada e, consequentemente, uma vida mais feliz. No meio desse meu processo de conhecimento, eu sempre trabalhei numa empresa que prezou muito estagiários e eu sempre vi esses estagiários apenas como jovens que eu tinha que fazer performar. Mas eu passei a olhá-los de uma maneira diferente, com um olhar meio que de mãe mesmo. E no meio desse processo todo eu decidi trazer mecanismos para fazê-los ajudar melhor, porque eu fiquei olhando para aqueles jovens e eu pensava, e se eu fosse a mãe deles? O que eu faria por esses jovens que estão tão sem propósito, que estão tão desconectados com esse trabalho ou com a vida, enfim. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente, definitivamente eu tinha mudado as minhas lentes. E foi nesse momento que eu decidi fazer uma formação em coaching e também dentro desse processo todo de transformação eu engravidei e tive a minha filha, que hoje tem 7 anos e é linda. E através dela e por ela, eu continuei no processo e realmente cada vez mais buscando ferramentas e mecanismos dentro do coaching para que eu pudesse ser uma mãe melhor.
Eu me lembro até hoje que um dos testes que eu fiz, as minhas características principais eram liderança primeiro e trabalho em equipe segunda. Eu lembro que as outras 3 também eram por aí, muito profissionais. Acho que a terceira era gosto pelo aprendizado. E naquele momento eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou ser uma boa mãe? Porque muitas vezes a gente vê a mídia, a gente vê essas propagandas, né, em que aquela mãe que se doa totalmente para o filho e que realmente esquece de todo o resto pelo filho. E espiritualidade e mindfulness, que é, né, uma característica de contemplação, estavam lá no final para mim. E eu fiquei muito triste com isso. E até que descobri realmente que não importam quais são as suas características hoje. Muito pai e mãe vêm para mim com essa dúvida, mas eu sou assim, mas eu sou assado, mas eu tive essa vida, aquela outra. E eu também tinha as minhas crenças quanto a isso, e eu fui descobrindo no meio do caminho que tudo o que eu preciso para fazer a minha filha feliz e para ter uma estrutura familiar sólida, eu tenho dentro de mim. E o coach me fez ver isso. E aí eu tive como missão, eu peguei como missão dessa minha própria transformação, porque foi muito dura, não foi uma coisa fácil, porque eu estava sozinha e eu estava muito confusa e eu não sabia o que estava certo ou não para mim naquele momento. Eu lembro de um exercício que eu fiz com uma colega de sala, em que eu chorei muito, porque eu me dei conta ali naquele momento que quando eu chegava em casa do trabalho, eu ficava desesperada, porque eu sabia que a minha filha ia vir conversar comigo e eu ainda estava com a cabeça lá no trabalho. E isso ia me dando um desespero tão grande e eu não tinha me dado conta disso. Minha filha era pequena, era bebê, e eu estava nessa dualidade de não saber como equilibrar as duas vidas. Então, eu estou contando essa história para vocês perceberem que eu também percorri um caminho. E neste caminho eu descobri o que funcionava e o que não funcionava. E aí, nesse inteirinho, eu já, como disse para vocês, estava ajudando jovens. E eu comecei a aplicar as técnicas de coach para os jovens. E os jovens começaram a confiar em mim. E eu percebi que eles estavam muito perdidos no ser. E o ser é que é muito importante para a gente. 90% do tempo que eu levo hoje para dar o coach de carreira, para ensinar os talentos para os jovens, é mostrando a eles quem eles são. Então eu parei e pensei, poxa, isso os pais podem fazer. Eu posso ajudar os pais a formarem filhos muito mais certos das suas escolhas e de quem eles são. E aí naquele momento foi a minha segunda virada de chave, que foi quando eu decidi que eu iria ajudar os pais a ajudarem os filhos a simplesmente serem. E eu também ali percebi que essa era a minha função de mãe, ajudar a minha filha a ser o que ela quiser ser, né? Mas de uma maneira muito consciente, para que ela conseguisse ser feliz. E os jovens vinham me trazer muito que eles tinham pais amorosos, pais carinhosos, mas que naquele momento de vida, que é a adolescência, uma fase tão complicada, que eles tinham se afastado. E mesmo os jovens sentiam esse afastamento, eles não queriam esse afastamento, mas eles não sabiam como falar isso para os pais. E eu comecei a fazer coaching de pais também. E a transformação foi incrível. E aí eu comecei a perceber que essas ferramentas que eu tinha usado para mim, que agora eu estava aplicando também para esses pais, funcionavam. E muitas pessoas vinham me perguntar, porque os professores da minha filha, os meus amigos próximos, sempre me falam, poxa Jaqueline, como você tem uma família bacana, como a sua filha é equilibrada, como a sua filha me parece feliz. E realmente ela é. A minha filha vive me dizendo, nossa mãe, como eu sou feliz, como essa vida é boa, como tudo é maravilhoso. Então, eu sei que o meu papel como mãe é não deixar a criatividade da minha filha se perder. Como a minha se perdeu, como muitas vezes a sua se perdeu. E é isso que o programa Pais Parceiros veio fazer. Depois de relutar muito, porque eu comecei com coach de carreira para jovens, a missão me chamou para que eu pudesse replicar tudo o que eu aprendi num caminho tão mais comprido, para que você não siga esse caminho da dor, porque a gente pode seguir o caminho do amor.
E ao longo de todo esse tempo eu tenho disponibilizado na internet, nos periscopes que eu faço diários, no próprio site Laboratório de Talentos, vários artigos e muito conteúdo bom que você já pode usar para ser um pai e uma mãe verdadeiro, assim, conectado com teu filho de uma maneira muito verdadeira. Eu acabei de lançar também um programa que chama O Poder do Exemplo, onde eu coloco qual é a importância do pai e da mãe para o exemplo do filho, para a formação do filho, que eu estou disponibilizando durante essa semana e que com certeza, ou se você não assistiu, eu peço para que você assista. Mas só vai ficar disponível durante a semana do lançamento, eu não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, e depois apenas para o programa Pais Parceiros. E é sobre esse programa Pais Parceiros que eu gostaria de falar agora para vocês. E é esse convite que eu gostaria de fazer para vocês. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida dos nossos filhos e eu sou prova disso. Eu mudei, eu me transformei e eu percebi que eu podia replicar isso e ajudar o maior número de pais e mães. Então, o convite está feito e agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse lindo programa chamado Pais Parceiros. No decorrer desses meses, eu tenho disponibilizado muito conteúdo gratuito para você e que você pode ter através do site do Laboratório de Talentos. O Laboratório de Talentos é a empresa que eu criei a partir de toda essa transformação que eu acabei de contar para vocês. E lá já tem muita coisa que você pode usar hoje para ser um melhor pai e uma melhor mãe. Porque eu percebi, através dessas pesquisas e me conectando com cada pai e cada mãe, que nós estamos adormecidos. Hoje, nós estamos perdidos com tanta informação e nós já não estamos mais sabendo o caminho de como acessar cada fase do meu filho, cada momento dele, como é que a gente pode estabelecer essa conexão. E por perceber isso é que eu decidi criar esse programa Pais Parceiros. O programa Pais Parceiros está dividido em 5 módulos. O módulo 1 se chama Se Reconecte através das emoções. Nós somos de uma geração que não fomos acostumados a trabalhar com as emoções. Através desse módulo, você vai conseguir identificar as suas emoções e as emoções do seu filho. Vai conseguir ajudar os filhos a nomear as emoções. Vai conseguir usar essas emoções como uma ponte para criar muito mais conexão e aprendizado para todos. E vai aprender que inteligência emocional é a base para que você consiga construir uma família com muito mais propósito e muito mais feliz. E mais, você vai ter ferramentas cientificamente comprovadas para ajudar o seu filho a ser emocionalmente equilibrado e junto se equilibrar emocionalmente também. No módulo 2, nós vamos construir o lar ideal. Nenhuma construção hoje se começa pelo telhado, isso a gente já sabe. E a tua família também não pode começar assim. Então, no módulo 2, nós vamos aprender toda a importância dos valores. Nós vamos esmiuçar quais são os seus valores, os valores do seu marido, da sua esposa e os valores dos seus filhos. Nós vamos aprender e a construir juntos os valores da família. Nós vamos aprender também a criar propósitos familiares, significados familiares. Nós vamos aprender a construir toda a tua casa familiar com bases que serão a provas de terremoto. Nesse módulo também você vai aprender quais são as suas forças e as forças de cada pessoa da família. Vai aprender a juntar essas forças para criar um ambiente onde todos terão vontade de ficar e mais, onde todos terão orgulho de morar. No módulo 3, nós vamos aprender a amplificar os relacionamentos. Você vai aprender quais são os fundamentos de um relacionamento saudável, vai aprender a como dar e receber feedback, a como se comunicar com todos os membros da sua família, ou seja, você vai aprender quais são os mecanismos que você pode usar tanto para gerar emoções positivas quanto para gerenciar conflitos que acontecem ao longo da vida. Você vai aprender a se relacionar e a se comunicar com o seu filho de uma maneira única e efetiva, gerando muitos aprendizados para todos os lados.
Módulo 4 se chama As Fases do Meu Filho. O módulo 4 se chama As Fases do Meu Filho. Nesse módulo você vai aprender como se comportar em cada fase do seu filho, o que é importante para ele naquela fase de vida dele. Vai aprender a ajudá-lo a transpor as barreiras que vão acontecer e mais, a fazer boas escolhas. É um módulo muito especial, porque através dele você vai aprender a criar conexões profundas com seu filho, mesmo naquelas fases em que o afastamento é uma coisa natural. Também vai aprender a ter equilíbrio entre o permitir e o proibir, algo que hoje os pais vêm me relatando ser muito difícil diante de tantas opções. O módulo 5 chama-se Me Reconectando com a Minha Essência. É nesse módulo que eu vou trabalhar você, porque a gente precisa estar bem, os nossos filhos precisam ver essa felicidade nos nossos olhos para saber o caminho, aprender o caminho. E é por isso que é muito importante que você realmente se reconecte com aquela sua essência que talvez você tenha perdido com a maternidade, com a paternidade, ou com seus afazeres, ou com os valores que se perderam, enfim. É através da nossa essência, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente é que a gente vai conseguir ser a nossa melhor versão para o nosso filho. Através do módulo 5, você vai aprender a cuidar do seu corpo e também da sua mente, para que você seja um verdadeiro exemplo e para que você consiga também se transformar nessa jornada e consiga se sustentar para sustentar a jornada do seu filho. Além desses 5 módulos maravilhosos que eu acabei de explicar para vocês, eu consegui bônus incríveis. O primeiro bônus que eu quero falar para você é um bônus especial. Ele se chama Abraçando a Sua Família, Construindo Relações Positivas. São 3 sessões de Skype individual com a psicóloga e terapeuta familiar Andrea Mazzoli, onde ela vai trabalhar no seu problema, onde ela vai trabalhar nas suas questões e em tudo aquilo que você ainda acredita que está impedindo para que você tenha a família dos seus sonhos e para que você consiga instruir o seu filho e ajudar o seu filho a ser um adulto feliz. Mas esse bônus é especial porque ele é limitado. A Andrea, ela ofereceu esse bônus, mas a agenda dela está uma loucura para esse ano e ela vai encerrar esse bônus assim que ela completar a agenda. Então só esse bônus já valeria o programa Pais Parceiros, porque a Andrea é especialista. O atendimento dela é de casais, é para pais e filhos e ela vai estar trabalhando com você no seu processo em 3 sessões exclusivas. Esse bônus realmente, se eu fosse você, eu não perderia. E ele é limitado. Então, se você realmente já, por tudo o que eu falei, ouviu o chamado, venha e faça sua inscrição agora para garantir esse bônus. Porque assim que a Andrea me der o ok de que todas as vagas foram preenchidas, infelizmente ele automaticamente sairá do ar e aí você vai se beneficiar com os outros bônus, é claro, mas esse aqui você não vai conseguir ter. Um outro bônus super incrível que tem nesse programa para você se chama o Enneagrama e a Relação entre Pais e Filhos, feito pela coach de autoestima Ana Luísa Ala. Maravilhoso, que ela vai explicar em uma aula como a sua personalidade do Enneagrama impacta diretamente na tua relação com o teu filho. O segundo bônus se chama Pais Centrados, Filhos Felizes e foi dado pela coach de estilo de vida e alta performance Malu Fuchshuber. Através desse bate-papo, dessa aula especial, a Malu vai ensinar vocês como reservar uns minutinhos do seu dia para cuidar de você por dentro, através de práticas que vão te ajudar a ficar realmente no centro e a se equilibrar para garantir o seu dia e o bem-estar de toda a sua família. O bônus 3 é uma palestra que vai te responder uma pergunta essencial. Eu consigo mudar o meu parceiro no casamento? Essa é uma pergunta que frequentemente vem para mim, principalmente nas dúvidas que as pessoas têm em participar ou não do programa. Mas é por isso que eu trouxe a Adriana Seni, que é uma coach especialista em relacionamentos de casais e criadora do programa O Casamento que eu escolhi. E ela vai dizer para vocês como propor parcerias e fazer as mudanças necessárias para que realmente você consiga ter o engajamento de todos na sua família, para que as mudanças sejam efetivas e duradouras.
O bônus 4 vai te ensinar como você pode ajudar o seu filho a se comunicar com autenticidade e empatia. Esse bônus foi dado pela coach Camila Fernandes, que também é coach de pais e filhos, é instrutora de yogas para crianças e faz um trabalho lindo que traz de volta para a criança aquele ser verdadeiro, aquela tranquilidade que a criança tem, aquela criatividade que a criança precisa ter. E a Camila vai ensinar como é que você pode fazer isso através dos 5 passos essenciais da comunicação não violenta. O bônus 5 vai te ajudar a cuidar da sua vida financeira. Nós sabemos que hoje a vida financeira é muito importante para a família. Então eu procurei estabelecer uma parceria de muito peso para que, enquanto você esteja realmente estruturando a tua vida, você também consiga ajudar a sua família, ensinar os seus filhos a ter bons hábitos financeiros. Esse bônus foi dado pela Giane Salles. Ela é coach financeiro, especialistas em pais e filhos e dar consultorias para pais e filhos sobre como é que eles podem administrar a mesada e outros recursos financeiros para equilibrar melhor a família. E a Giane fez esse e-book especialmente para este programa, onde ela ensina tudo o que ela ensina na consultoria dela, que custa mais do que R$ 4.500, mas ela fez esse e-book ensinando passo a passo de como você, pai e mãe, pode fazer para ajudar o seu filho e também para se ajudar a se equilibrar financeiramente. O bônus 6, ele foi dado pela Ana Morita. A Ana Morita, ela é criadora do programa D2D, que é um programa de detox, que vai ajudar você a se reconectar. Eu fiz esse programa, não fiz por emagrecimento, eu fiz porque eu sentia que eu estava precisando realmente de energia para o meu dia a dia. E qual é o pai e a mãe que não precisa de energia para o seu dia? Então, através desse programa de 2 dias que a Ana Morita disponibilizou gentilmente para esse programa, você vai conseguir, de repente, mudar os seus hábitos alimentares. Muitas pessoas estão relatando que estão usando esse programa como uma virada de chave para mudar hábitos alimentares familiares, porque hoje também a gente sabe que a obesidade infantil está crescendo muito e nós agora, pais e mães parceiros e conscientes, precisamos olhar para todos os lados. E é por isso que esse bônus da Ana Morita é tão especial para a gente. O bônus 7 se chama o mini curso O Poder do Exemplo. Esse mini curso eu disponibilizei durante toda a semana, mas ele está saindo de circulação e vai ficar disponível apenas no site de membros dos pais parceiros. Através desse mini curso, eu conscientizo você e te ensino como é que você pode fazer mudanças para que você seja o verdadeiro exemplo na vida do seu filho. Porque os filhos trabalham por espelhamento, ou seja, os filhos veem, os filhos fazem. E através desse mini curso de 4 vídeos que eu vou disponibilizar totalmente para vocês, e ele é vendido à parte depois, só o mini curso, e está disponível no programa para vocês, vocês vão ter à disposição para ver quantas vezes vocês quiserem, como é que vocês podem fazer para promover mudanças verdadeiras e serem os verdadeiros exemplos para os filhos de vocês. O bônus 8 é uma comunidade no Facebook. E isso, gente, é num valor inestimável. Por que eu coloco isso como um bônus? Porque nós precisamos nos apoiar. A gente precisa disso. Todos os grupos hoje, eu faço parte de vários grupos que eu vejo que são grupos poderosos, se apoiam. Através dessa comunidade a gente vai poder repartir as nossas dúvidas, as angústias, tudo que está funcionando para você, que você quer dividir e aquelas dúvidas que surgem no decorrer do processo. Eu acredito muito na conexão e eu quero que você acredite muito na conexão também. A conexão ela é muito poderosa e juntos nós somos muito mais fortes. Com pais parceiros totalmente focados na missão de fazer com que os filhos se tornem adultos felizes, nós podemos mais. Nós vamos conseguir gerar um verdadeiro movimento, algo tão maior que a gente, que vai impactar com certeza não só a vida dos nossos filhos, mas muitas vezes a vida de uma comunidade, dos seus amigos, de pessoas que vão ver em você um exemplo de transformação a ser seguido. Se você também está na dúvida se esse programa é ou não para você, eu gostaria de dizer que ele tem garantia incondicional de 30 dias, ou seja,
Se durante esses 30 dias, com o material que você vai receber, você perceber que não era o que você imaginava, que o programa não está te ajudando, que não é para você neste momento, eu devolvo todo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia e nenhum estresse. Esse é o meu compromisso de que eu realmente quero só pessoas comprometidas e que vão gerar transformação. Eu não estou aqui para vender algo para você que é para você sair insatisfeito. Não, eu quero que você saia plenamente satisfeito e realizado. Então, se dentro desses 30 dias você julgar que não era aquilo que você esperava, imediatamente é só me mandar um e-mail com as orientações que eu te devolvo o dinheiro. E é por tudo isso que eu coloquei aqui que eu acredito que o programa Pais Parceiros é para você. Porque ele é para você que é um pai ou uma mãe que quer hoje tomar as rédeas da tua família e fazer com que os seus filhos ressignifiquem todas aquelas questões pessoais e familiares e consigam gerar nos seus netos crianças também felizes e mais conectadas com o mundo. Essa é a nossa missão de pai e mãe. É por isso que eu faço esse apelo para vocês. Talvez você esteja numa fase da vida que o seu filho está na adolescência e talvez você esteja se sentindo desconectado dele. Talvez você esteja numa fase da vida em que o seu filho está na infância e as birras são demais para você. Talvez você pense hoje que esse programa é demais para você e eu te digo que não é. Talvez você tenha essa barreira do preço, mas quanto é que vai custar um futuro do teu filho? Eu quero que você verdadeiramente pare agora e pense o quanto vai te custar daqui a 5 ou 10 anos saber que você poderia ter feito a diferença na vida do seu filho, mas não fez. Qual é a prioridade hoje que você está dando para a vida, para a tua vida, para a vida do teu filho? Eu sou mãe de uma menina de 7 anos e todas as vezes que eu saio para comprar uma roupa para ela, um tênis para ela, ir para um cinema para ela, fazer uma viagem, eu sei o quanto custa. Mas hoje, realmente, eu aprendi, depois de muita dor, que os nossos filhos não precisam de nada disso. O que os nossos filhos precisam é de pais inteiros. A minha filha não vai reclamar se eu comprar aquele tênis mais barato. A minha filha não vai reclamar se eu não comprar aquela roupa de marca. E a minha vida também não vai ser melhor ou pior se eu deixar de comprar algumas coisas. Eu aprendi, e você sabe porque eu te contei a minha história no começo, que coisas não suprem o que a gente tem de essencial, que é a saúde, a felicidade, a nossa e a da nossa família. E por todos esses bônus e por tudo o que eu coloquei para vocês, realmente esse programa poderia sair muito caro. Todas essas sessões de coach comigo custaria no mínimo R$ 2.700. Tem bônus que foram feitos especialmente para esse programa, ou seja, eles são de valor incalculável. Uma consultoria com a Giane, só essa consultoria, custa R$ 4.500. As 3 sessões de Skype com a Andréa Mazzoli também custam mais de R$ 2.000. E tudo isso eu vou disponibilizar para vocês no programa Pais Parceiros por apenas R$ 997. São 12 vezes de menos de R$ 90. E isso não tem preço. Para que você transforme verdadeiramente a vida do seu filho, da sua família, para que você tenha família tranquila. Isso não tem preço. R$ 84 a gente gasta brincando como pai, como mãe, em qualquer coisinha que de repente a gente vai fazer para o nosso filho. Mas o que o nosso filho precisa é de você inteiro. Porque brinquedos, roupas, se perdem, ficam velhos. Mas o que você vai colocar dentro do teu filho, não. Isso vai acompanhar ele pela vida inteira. Então, se você se tocou e se mobilizou com esse meu chamado, venha, faça parte dos Pais Parceiros. Eu estarei te esperando de braços abertos e muito feliz pela escolha mais acertada que você fez na sua vida. Então, eu te vejo aqui do outro lado.